Olha, quem não lembra daquele móvel de madeira maciça, talvez da casa da avó, pesadão, né, robusto, cheio de encaixes, detalhes. É verdade. Agora compara com um armário moderno. Leve, reto, talvez de MDF, sabe? Montado com parafuso. Uhum. Parece outro mundo, né? Totalmente. Pois é, essa mudança em como se faz móvel de madeira aqui no Brasil, ela foi, assim, silenciosa, mas, nossa, muito profunda. E é uma transformação que vai muito além do visual, né? Mexeu com técnicas antigas, com os materiais, até com quem é o profissional hoje em dia. Exato. A gente vai investigar justamente isso hoje. Como é que a gente saiu dessa ideia de construção, mais artesanal mesmo, peça por peça, Uhum. para uma lógica de montagem bem mais industrializada, né? E para essa nossa investigação, a gente está se baseando bastante num trabalho super interessante, uma dissertação de mestrado, chama Da Construção à Montagem, do Porfírio Valadares de Andrade, lá de 2012. Um trabalho bem completo. Sim, mergulha a fundo nisso. E para complementar, a gente pegou umas coisas sobre tipos de madeira. E olha, uma entrevista que foi chave, muito sincera, com o marceneiro das antigas, o José Dias de Souza. Isso. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o porquê, né? E como isso aconteceu. Tipo, como é que a falta de madeira nobre... Que ficou mais rara. Exato. E a chegada desses painéis novos, tipo MDF, como que isso redesenhou tudo? Que técnicas que se perderam? Quais surgiram? E no fim, como isso afetou o marceneiro? O dia a dia dele, o futuro, né? É uma exploração para a gente entender o que está por trás dos móveis que a gente tem em casa. Ok, então bora desembalar essa história e tentar entender o que realmente significa ser marceneiro hoje. Para a gente começar, acho que vale a pena clarear uma coisa. Carpintaria e marcenaria, é tudo a mesma coisa ou não? Olha, parece, né? Uhum. Mas não é não. Pensa assim, a carpintaria é tipo a mãe, a parte estrutural. Ah, tá. É o trabalho mais pesado, sabe? Telhado, forma para concreto, estrutura de madeira na obra. Entendi. O mais bruto. Isso. Já a marcenaria é a filha, mais refinada. É o trabalho fino. Móvel, esquadria delicada. Exige precisão, acabamento. As definições formais até falam isso. Carpinteiro faz obra grosseira. Marceneiro, obra fina. Gostei da analogia da mãe e filha. E na prática, no dia a dia, qual a diferença? A marcenaria herdou técnicas da carpintaria, claro. Encaixes de madeira, respiga, cavilha, essas coisas. Uhum. Mas ela se especializou. Uma diferença crucial é a cola. Na marcenaria, ela é fundamental para dar rigidez para o móvel, né? Que vai ser usado todo dia. Sim, tem que aguentar. Já na carpintaria, que muitas vezes fica exposta ao tempo, a cola não aguentaria. Fora que a marcenaria precisa de oficina, máquina de precisão. O carpinteiro muitas vezes vai para a obra só com ferramenta básica. E no meio disso tudo, tem a matéria-prima principal, a madeira maciça. Que não é um material inerte, né? De jeito nenhum. A madeira maciça é tratada como matéria viva. Por quê? Primeiro, é orgânica, veio de uma árvore. Certo. Segundo, é higroscópica. Quer dizer, ela absorve e libera umidade do ar, tipo uma esponja. Ah, ela respira. Isso. E terceiro, é anisotrópica. As propriedades dela, tipo resistência, dilatação, mudam conforme a direção da fibra. Pensa num tecido. Estica mais num sentido que no outro. Entendi. Resumindo, a madeira se mexe, reage ao clima. E essa vida toda pode dar problema, né? Uns problemas inesperados. Exato. Tem um caso histórico ótimo que está na dissertação. A mesa de reuniões dos ministros do JK. Nossa. O tampo era uma peça única, linda, de jacarandá maciço, centenário, que veio lá do Catete, no Rio. Nossa, que peça. Imagina! Só que aí levaram a mesa para Brasília, para o Planalto, ainda em construção. E aí, desastre. O que aconteceu? A mesa saiu do Rio, úmido pra caramba, e foi pro ar seco de Brasília. Seco e quente. A madeira não aguentou essa mudança brusca de umidade. As tensões internas rachou. O tampo rachou espetacularmente no meio, no sentido do comprimento. Ploc. Meu Deus, que história. É um lembrete bem dramático de que madeira não é plástico, né? Exatamente. E imagino que a grande arte da marcenaria tradicional era justamente saber lidar com essa natureza inquieta da madeira. Precisamente.
As técnicas que eles desenvolveram por séculos não eram só para juntar madeira. Era para juntar de um jeito inteligente, que deixasse a madeira trabalhar sem quebrar o móvel todo. É aí que está a genialidade do ofício, sabe? Pega uma cadeira de madeira maciça, por exemplo, tem que ser leve, elegante, mas aguenta peso por anos, né? A cadeira talvez seja o maior desafio técnico mesmo. As peças são finas, esbeltas. Como unir isso para ser leve e super resistente? Aí que entra a técnica da respiga. Respiga. Explica isso melhor. É tipo uma ponta de madeira, a respiga mesmo, que encaixa numa fenda, a cava, feita na outra peça. Tinha que ser justa para ser forte, mas com uma folguinha mínima para cola e para a madeira poder mexer um pouco. Tinha variações também, tipo a respiga passante, que atravessava a peça e podia ter uma cunha para travar mais ainda. Uau, que detalhe. E para fazer tampos de mesa grandes ou portas de armário? O caso da mesa do JK mostra que não era simples, né? O desafio era fazer uma superfície plana e estável usando tábuas que sozinhas querem empenar, dilatar. Eles usavam encaixes laterais, tipo macho e fêmea, ou faziam rasgos para pôr uma lingueta de madeira, a chaveta. Ah, sim. E se precisasse pôr moldura em volta, a testeira, aí o cuidado era dobrado, porque a moldura dilata num sentido e o painel central no outro. Se fosse tudo colado rígido, podia estourar as quinas. Tinha que prever esse movimento. Entendi, tinha que ter essa malícia. E aquelas gavetas antigas que tem uns encaixes nas quinas que parecem dedos entrelaçados, super bonitos. Ah, os famosos malhetes, especialmente o rabo de andorinha, com aquele formato de trapézio. Ele cria uma trava mecânica muito forte, quase impossível desmontar só puxando. Que legal! Deslizava suave em guias de madeira e o fundo era um painel fino que ficava flutuando nos rasgos nas laterais. Flutuando? Como assim? Para poder expandir e contrair com a umidade sem forçar a estrutura da gaveta. Tudo pensado para durar e funcionar bem, sabe? Respeitando a madeira. E claro, isso tudo era feito com madeiras muito específicas, as chamadas madeiras de lei, que é um termo que a gente ouve muito, né? Sim, madeira de lei a gente associa com qualidade. Mas de onde vem esse nome de lei? Tinha uma lei mesmo? Tinha. Vem lá do Brasil colônia. A coroa portuguesa fez uma lei que dizia quais madeiras eram importantes para eles, para fazer navio, por exemplo, ou que tinham valor econômico, e só podia explorar com a autorização do rei. Eram as madeiras top. Ah, entendi a origem. Hoje a gente usa madeira de lei mais genericamente para falar de madeira boa, durável, bonita, resistente. E quais foram as estrelas dessa história aqui no Brasil? Quais eram as mais usadas? Olha, teve uma sequência, né? Que foi ditada pela exploração mesmo. Primeiro, acabaram com a Mata Atlântica. O jacarandá da Bahia foi o rei por séculos. É o símbolo do móvel colonial e depois foi super valorizado por designers como o Tenreira, o Sérgio Rodrigues. Clássicos. Sim. Tinha também o vinhático, o cedro rosa. Aí quando essas madeiras foram rareando na Mata Atlântica, foram para cima da Amazônia. Veio o mogno, o ipê, a cerejeira. Mas hoje, encontrar essas madeiras é outra conversa, né? A dissertação fala de um apagão florestal. É isso mesmo? É exatamente isso. Conseguir madeira nativa nobre que seja legal, certificada, ficou muito, muito difícil. E caro. O mercado hoje é dominado pelo eucalipto de reflorestamento. Ah, o eucalipto. Que muitas vezes chamam de liptus, né? Uma jogada de marketing para tentar dar um glamour. E tem a madeira de demolição também, que tem seu valor, mas a qualidade varia muito. E as peças realmente boas, antigas, estão acabando. E por que a gente não refloresta as nativas nobres? O jacarandá, por exemplo. É complicado. É um processo muito lento. Essas árvores levam décadas, às vezes séculos, para crescer. E a legislação ambiental, que é super necessária, às vezes acaba criando uma insegurança para quem pensa em investir num negócio tão longo. Entendo. Resultado? O investimento em reflorestamento vai para as espécies exóticas, que crescem rápido e têm mercado certo. Tipo a teca, que é da Ásia, e o mogno africano. Um artigo que a gente usou até fala disso. E a ironia é que, do pouco de madeira nativa boa que ainda sai legalmente, muita vai embora do Brasil. Um contato do autor da dissertação lá no Serviço Florestal Brasileiro contou isso. É triste. As melhores toras de madeira valiosa, quando saem legalmente, vão para exportação,
porque pagam melhor lá fora. Caramba, Aí sobra menos matéria-prima de qualidade para o marceneiro aqui. que cenário, hein? Escassez, custo alto, a dificuldade de trabalhar a própria madeira maciça. Faz sentido que buscassem alternativas. Foi aí que os painéis entraram com tudo. Foi a tempestade perfeita, né? De um lado, a busca por resolver os problemas da madeira maciça, ela se mexer, não ser uniforme. Do outro, a pressão por custo baixo e produção mais rápida. Aí os painéis derivados de madeira acharam um caminho livre. Foi uma revolução, mesmo que silenciosa. E quais foram os primeiros painéis a surgir? Os pioneiros foram os compensados. O multilaminado, que é feito de lâminas finas coladas com os veios cruzados, sabe? Ele era leve, resistia bem a dobrar no meio da chapa, Parecia bom. mas tinha problema. Empenava, as bordas eram fracas, não seguravam prego ou parafuso direito. O José Dias, na entrevista, conta cada história, de compensado que já vinha com cupim de fábrica, mesmo de marca famosa na época, tipo Idai, Imagina o prejuízo e a dor de cabeça. e o compensado sarrafeado. Era melhor? Ele tentava resolver o problema da borda. Tinha um miolo de sarrafos de madeira maciça. Aí dava para parafusar em 2 dos 4 lados. Mas a qualidade variava muito. O José Dias lembra que os de miolo de virola, que é uma madeira leve, eram bons. Mas aí passaram a usar pinos no miolo, que empena mais fácil, e a qualidade caiu. Era uma solução meio mais ou menos. E o famoso aglomerado, que hoje acho que chamam mais de MDP, né? Para marcenaria artesanal nunca foi o ideal. É pesado, quando corta fica áspero, chupa a umidade que é uma beleza se não sela bem, e para pôr parafuso no topo, esquece. O José Dias não queria nem ouvir falar. Ele conta rindo de uma prancheta de desenho antiga que ele tinha, de aglomerado, que um dia começou a chover serragem. Foi se desmanchando sozinha. Chover serragem, que imagem! E aí, depois dessa galera, veio ele, o MDF, o divisor de águas. Exatamente. O MDF, Medium Density Fiberboard, chegou e mudou o jogo. Ele é feito de fibra de madeira bem fininha, quase um pó, com resina prensada com calor. E ele tinha umas vantagens muito claras. Quais? Primeiro, a superfície. Lisa, homogênea, perfeita para pintar, especialmente laca, e para cortar com precisão em máquinas CNC, aquelas computadorizadas. E no começo parecia bem estável, não empenava tanto. Parecia bom demais para ser verdade. Tinha desvantagem. Ah, tinha, claro. E algumas pioraram com o tempo, parece. Ele não é forte para flexão. Quem nunca viu prateleira de MDF envergando com livro? É clássico. E o ponto mais fraco, umidade. Nossa, ele incha, esfarela muito rápido se molhar. A impressão de marceneiros como José Dias é que a qualidade do MDF foi caindo. Talvez mudaram a receita para baratear. Eles chamam o MDF de hoje, com uma certa acidez, de papelão duro. E é pesado também. Ué, mas então, qual foi a mágica? Se ele tem esses problemas, por que dominou tanto a marcenaria? Foi uma única característica. Parece simples, mas foi revolucionária. O MDF aceita parafuso e prego razoavelmente bem em qualquer direção, inclusive nos topos. Ah! Pode não parecer grande coisa, mas para o marceneiro artesanal isso abriu um mundo novo. Compensado, aglomerado, eram péssimos para parafusar no topo. Entendi. Então não precisava mais daqueles encaixes super complexos de madeira para unir as quinas. Exatamente. O parafuso, principalmente aquele específico para MDF, MDP, autoatarrachante, virou o rei da montagem. Aquela arte toda de fazer respiga, malete, calcular folga, usar a cola certa, para a maioria dos trabalhos do dia a dia, tipo armário, caixaria, virou opcional. Quase sumiu. A união ficou muito mais simples e rápida. E isso deve ter mudado tudo dentro da oficina, né? Completamente. Máquina tradicional foi perdendo espaço. Lixadeira de bancada, o MDF revestido já vem pronto. Prensa para folhar? Não precisa, o painel já vem acabado. Até furadeira horizontal, que era essencial para fazer a cava da respiga, virou peça de museu em muita marcenaria. E a corra? Antes era estrutura, agora é mais para ajudar a posicionar antes de parafusar. E aí surgiu a ideia de pré-fabricar os móveis. Sim, pegaram essa técnica da indústria, o marceneiro começou a fazer os móveis, principalmente armário, em módulos.
como se fossem caixas fechadas, feitas na oficina, tudo cortado, furado, montado ali. Ah, tá. Depois levava as caixas prontas e só instalava e juntava na casa do cliente. Ficou muito mais rápido instalar no final. Claro, tem um custo. Desperdiça material, né? Onde um módulo encosta no outro, fica com 2 chapas de espessura. Faz sentido. E surgiram novas manhas, novas técnicas com o MDF. Sim, virou padrão. Aplicar fita de bordo para esconder o miolo do painel cortado, sabe? De PVC, melamina. Usar corrediça de metal para gaveta direto. E fazer frente de gaveta postiça, que é parafusada por dentro numa estrutura interna. Facilita muito para deixar tudo alinhadinho na frente do móvel. Mas essa praticidade toda do MDF e do parafuso tem um preço, certo? Você falou da fragilidade, da umidade. Com certeza. A durabilidade, a robustez, não é a mesma coisa da marcenaria tradicional, né? Prateleira que enverga, porta de correr de armário grande que empena e tem que pôr perfil de metal para segurar reto. Uhum. A umidade é um problema crônico. Tem que ter cuidado na instalação, afastar do chão, de parede úmida. E tentar desmontar e montar de novo numa mudança. Complicado. O furo do parafuso espana fácil, a estrutura perde a força. Não é feito para durar gerações como um móvel de jacarandá. Nesse cenário todo de montagem simplificada, apareceu uma figura nova, o montador. Ele é a mesma coisa que o marceneiro? É diferente. Ele meio que existe junto e compete com o marceneiro tradicional. O montador, como o nome diz, é o cara que monta móvel. Ele geralmente compra as peças já cortadas e com fita de bordo em loja de material ou centro de serviço. Ah, ele não corta. Raramente. O foco dele é quase só MDF e MDP. Ele não costuma ter oficina completa. O capital dele são as ferramentas portáteis, parafusadeira, serra circular manual e o conhecimento de montar rápido. E ele trabalha com um custo mais baixo, imagino. Totalmente. Ele depende desses serviços de corte e furação terceirizados, que usam máquinas CNC caríssimas que uma oficina pequena não teria. Por isso, ele fica mais perto dos centros maiores onde tem esses serviços. O José Dias, na entrevista, chama essa figura de caixoteiro. Meio pejorativo, né? É, caixoteiro é forte. Mas mostra essa tensão que existe entre o artesão tradicional e essa nova concorrência que foca em preço e velocidade. Mas será que não é só uma adaptação ao mercado? Talvez ele deixe o móvel sob medida mais acessível para mais gente? É um ponto importante, sim. O montador atende uma demanda por móvel planejado mais barato, que a marcenaria tradicional com custo fixo maior e processo mais lento talvez não consiga pegar. Ele meio que democratiza o acesso a um certo tipo de móvel personalizado. Só que o jeito de trabalhar também costuma ser diferente. O marceneiro que pré-fabrica, monta as caixas na oficina, garante o esquadro, o acabamento. O montador muitas vezes leva as peças soltas para a casa do cliente e monta lá mesmo, de dentro para fora, fixando uma peça na outra no local. Ah, entendi a diferença. É mais rápido na hora H, mas pode comprometer a precisão, o esquadro. E o acabamento interno muitas vezes fica com parafuso aparecendo. Entendi. Então, de um lado, tem a grande indústria de móveis seriados e planejados. Do outro, os montadores focados em custo e velocidade. O que sobrou para o marceneiro tradicional? Aquele que domina a madeira maciça, os encaixes, o acabamento fino. Ele está sumindo. É a grande pergunta, né? O que a dissertação e a entrevista com José Dias sugerem é que ele não sumiu, mas foi empurrado para nichos mais específicos. Um nicho importante é o design de mobiliário autoral. Ah, interessante. O marceneiro tradicional vira parceiro essencial do designer brasileiro. Para fazer protótipo, peça única, pequena série, é uma simbiose. O designer precisa daquela mão de obra super qualificada e o marceneiro acha um espaço onde o saber dele é valorizado. Lembra do Teneiro, que falava que a indústria brasileira nunca quis fazer móvel industrial com design de verdade? Isso abriu espaço. Faz todo sentido. Uma parceria mesmo. E que outros nichos sobraram? Tem os móveis de luxo e peças de aparato. Aqueles móveis que o valor não está só na função ou no material, mas na exclusividade, na assinatura, na execução perfeita, quase artística. E também serviços muito especializados. Restaurar móvel antigo é um clássico, né? Mas também fazer projetos complexos de arquitetura de interiores, obra de arte em madeira, tudo que pede um domínio técnico e uma sensibilidade que vão além de montar painel. Mas mesmo nesses nichos não deve ser fácil.
O José Dias, na entrevista, parece bem pessimista com o futuro, né? Sim, a visão dele é dura, mas reflete desafios reais. Ele fala da dificuldade que continua de achar matéria-prima boa, madeira maciça, com preço que dê para trabalhar. Mas ele toca numas feridas culturais mais fundas também. Como assim? A desvalorização histórica do trabalho manual no Brasil. Outros autores já falavam disso. O ofício, que era coisa de escravo, depois coisa de pobre, visto como atraso perto da indústria. Isso deixa marca, sabe? Entendo. Uma questão cultural pesada. E a dificuldade de passar o bastão, de formar gente nova. Esse talvez seja o ponto mais crítico. O ofício acaba sendo visto por muito jovem como um fardo, e não como uma carreira legal. A grana é baixa, o José Dias fala, não tá dando nem para um ajudante. E a sinceridade dele dói quando ele diz que, se fosse começar hoje, sabendo o que sabe, talvez não escolheria a marcenaria de novo. É um retrato bem preocupante da sobrevivência do ofício tradicional. Então, recapitulando essa nossa exploração, a gente viu uma jornada e tanto, né? Saímos daquela complexidade da sabedoria artesanal que a madeira maciça viva pedia, com seus encaixes super engenhosos. Sim. Atravessamos a revolução dos painéis industrializados, cada um com suas promessas e seus problemas. Compensado, aglomerado, MDF. Exato. E chegamos numa era onde a eficiência da montagem com MDF e parafuso domina o dia a dia, mas que traz junto novas fragilidades, novas limitações. É uma transformação que, no fundo, mudou não só o jeito de fazer, mas o próprio valor que a gente dá para um móvel de madeira, né? O que se espera dele hoje é bem diferente do que se esperava há 50, 100 anos. E isso leva a gente para uma reflexão final. Um convite para quem está ouvindo. Dá uma olhada nos móveis aí ao redor. Eles foram construídos ou foram montados? Qual será a história por trás do material deles? Qual é a expectativa de vida útil para eles? E mais importante, o que tem mais valor? A tradição? A robustez quase eterna da madeira maciça feita à mão? O design diferente? A praticidade e o preço acessível dos painéis modernos? A sustentabilidade? Fica essa pergunta no ar, né? Será que nessa busca pela praticidade, pelo preço mais em conta, a gente deixou escapar alguma coisa valiosa? Será que perdemos a conexão com o saber antigo, com a história que tem um veio de madeira, com o prazer de ter algo feito para durar? Ou será que não? Será que a marcenaria tradicional está só achando seu novo lugar, mais exclusivo, talvez como um artesanato de luxo ou super especializado, enquanto a montagem mais simples só está atendendo, de um jeito prático, às necessidades de um mundo mais rápido e mais padronizado? Fica aí a reflexão sobre o valor do fazer manual, do tempo dedicado, da durabilidade num presente tão acelerado.